Boa noite, meus amigos. Está começando mais um Tribuna On, sua nova live de notícias, realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, sempre de segunda a sexta, com exceção dos feriados, a partir das 21h30 até as 22h30. E hoje nós temos como convidado Dr. Luciano Ferreira Lima. Ele é consultor e estrategista político, advogado, pós-graduado lato sensu em Direito, mestrando em Ciência Política, professor universitário, palestrante e articulista, natural da querida cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Ele que já é espectador, já acompanha quase que diariamente o Tribuna On e hoje a gente tem a honra de contar com a sua presença, com a sua valiosa participação para falar sobre marketing político, para ajudar aquelas pessoas que têm interesse de ingressar na carreira política, de almejar um mandato de vereador, de prefeito, deputado, governador ou até presidente e senador, mas que falta um norte, falta algumas dicas importantíssimas que talvez você sane hoje aqui na entrevista com o Dr. Luciano no programa Tribuna On. Antes, eu convido o Anderson Alves com as manchetes que vão ser transformadas em notícia e em seguida já iniciaremos esse bate-papo com o Dr. Luciano Ferreira. O Anderson, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, professor Luciano. Boa noite, amigos internautas. Hoje falaremos sobre as contas de luz que podem subir 21,4% em 2022. Homem é encontrado morto no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Jesus. Henrique Bahia e Marília Mendonça são homenageados em missa na Igreja do Bonfim. PM lotado em Simões Filho conquista mundial de jiu-jitsu em Las Vegas. Desmanche de veículos é desmantelado pela Polícia Militar na cidade de Teixeiras de Freitas. E a aposta sortuda de 18 milhões de reais ainda não foi identificada na cidade de Angical. Obrigado, Anderson. Saudar você que está acompanhando pelo site tribunadorecôncavo.com. A você que está no Instagram, eu lhe convido a clicar naquela setinha diagonal à direita e envie para o amigo, para o parente, para o colega, para o vizinho, o nosso programa Tribuna On, através do link da live que você está assistindo nesse momento. É um tema importantíssimo, certamente alguém tem interesse pelo conteúdo, você como eleitor também é importante prestar atenção à entrevista de hoje, a você que tem pretensões políticas, já foi candidato, mas não teve êxito, já exerce algum cargo político, é muito importante o tema que vamos abordar hoje, porque houve muita mudança na questão do marketing político e o Dr. Luciano Ferreira, que é consultor, é advogado, é estrategista político, é palestrante e articulista, tem muito material, tem muito conteúdo relevante para passar para você, internauta do Tribuna do Recôncavo. Essa é uma palestra gratuita que o Tribuna do Recôncavo, em parceria com o Dr. Luciano Ferreira, está levando, vai levar até você na noite de hoje. Dr. Luciano, satisfação tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite e sinta-se à vontade para saudar os nossos espectadores. Boa, Hélio, Anderson, nossos internautas, boa noite. É um prazer estar aqui. Não poderia deixar de atender um pedido seu que eu tenho certeza que soa como uma ordem, pelo que você representa na cidade, pelo que você representa aí no nosso estado da Bahia. Eu que estou em Fortaleza nesse momento, né? Mas é um prazer estar aqui, poder contribuir com o conhecimento, distribuir e compartilhar um pouco desse conhecimento, um pouco dessa história, um pouco da experiência e aprender um pouco também com as pessoas que certamente vão interagir conosco. Fico muito à vontade de estar aqui, parabenizo vocês pelo profissionalismo, pelo carinho que têm dedicado ao longo desses últimos dias que a gente tem conversado, e tenha certeza que sempre que você precisar e tiver disponibilidade na agenda, será um prazer poder contribuir com esse programa belíssimo que tem uma utilidade muito importante na vida das pessoas. Para quem está chegando agora, o Tribuna On hoje vai falar sobre marketing político com o consultor
e estrategista político, advogado, pós-graduado lato sensu em Direito, mestrando em Ciência Política, professor universitário, palestrante e articulista, doutor Luciano Ferreira Lima, que é natural de Valença, está em Fortaleza, mas o coração está aqui no Recôncavo Baiano, está no Baixo Sul, está na Bahia. Eu já trago aqui a participação do povo, as primeiras participações. O Raimundo Léo deixa uma boa noite para todos. Aqui tem uma pessoa que usa o perfil Vida Nordestina. Boa noite, Sérgio Barbosa, do município de Canindé, estado do Ceará, está acompanhando o Tribuna On. Um abraço, Sérgio, aí de Canindé, no Ceará, acompanhando o Tribuna On. Raimundo Léo deixa o seu boa noite. E Maria do Carmo Silva, professora e poeta Carminha, boa noite, Hélio, o Anderson e professor Luciano, também a todos internautas que estão acompanhando nesse momento o Tribuna On. Doutor Luciano, para quem não lhe conhece, quem é Dr. Luciano Ferreira Lima? Na verdade, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu morei em Valença por muito tempo, mas sou natural mesmo do Rio de Janeiro. Eu tenho um pouco de coração baiano, um pouco de coração valenciano, um pouco de coração cearense. Minha esposa é cearense, né? Mas eu sou a pessoa que a minha trajetória de vida foi uma trajetória de muita luta. E eu aprendi, Hélio, que o ser humano ele é em estado a mover-se. O ser humano ele vive em constante movimento. Aliás, tudo na natureza vive em constante movimento. Até mesmo as plantas estão em movimento. Tem pessoas que pensam que planta não se mexe, mas ela mexe. Ela estabelece uma raiz para que ela possa sustentar o seu próprio crescimento. Então, em política não é diferente. É isso que eu faço para as pessoas. Eu ajudo as pessoas a construir uma raiz para que ela possa alcançar o objetivo, crescer, e você percebe que a planta ela só começa a se espalhar de forma mais horizontal depois que ela estabelece uma segurança que seria a sua raiz, que não adianta ela crescer sem uma raiz, não adianta uma planta como ser humano aventurar-se no crescimento sem estabelecer uma organização. Isso que eu fiz ao longo da minha vida, me preparei, tenho 59 anos, me preparei ao longo da minha vida durante muitos anos, e hoje eu contribuo, não há dúvida disso, independentemente da atividade profissional, o que eu faço é uma contribuição para que as pessoas possam entender melhor a política, ter maior capacidade de decisão, respeitar melhor os limites que ele tem, os limites que a legislação impõe, que eu também sou advogado, e o limite das pessoas, de compreensão, de interação, de realização, enfim, também contribuir um pouco para a fantasia que as pessoas têm, para o sonho que as pessoas têm. Eu sou uma pessoa simples, né? Nasci de família muito pobre, muito humilde, estudei fora do país também, né? Por vários anos, e estou aqui justamente hoje para devolver ao mundo aquilo que o mundo me ofertou, que foi conhecimento, contribuição, compartilhamento, cooperação. É isso que eu disponibilizo para as pessoas, independentemente de qualquer vínculo comercial. Saudar a todos que estão acompanhando a live Tribuna On. O Tribuna do Recôncavo, como sempre ressalto, existe desde 2015, sediado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, com fontes agregadas do mundo inteiro. Porém, o nosso foco principal é a região do Recôncavo Baiano, o Baixo Sul, o Vale do Jiquiriçá, a Costa do Dendê, a Chapada Diamantina, essas regiões próximas ao Recôncavo Baiano. E o Tribuna On é um programa online que surgiu no dia 4 de outubro. Hoje nós estamos nesta sexta-feira Hoje nós estamos, portanto, na 26ª edição do programa Tribuna On. Doutor Luciano, o que faz a consultoria política? Hélio, a consultoria política não é muito diferente, por exemplo, do que faz um médico. Consultor político é alguém que dá consulta. Imagina, por exemplo, que alguém esteja com algum problema, ele vai ao médico, o médico passa uma receita e ele vai, toma aquele remédio e está tudo bem. Mas a consultoria política ela vai muito mais além. A gente imagina, por exemplo, que alguém está interessado a fazer, por exemplo, como ele agiria numa internação no spa, um tratamento contínuo até que a gente cure alguma coisa, ou realize alguma coisa, ou supere alguma dificuldade, ou impõe algum comportamento, alguma visão, alguma referência. Então, a gente dá também essa consulta, mas é uma consulta muito mais no sentido de melhorar
a vida da pessoa, a vida pública, a vida pessoal, do que curar algumas imperfeições. É claro que a gente também trabalha para erradicar algumas deficiências que possam existir, algumas dificuldades que as pessoas possam existir. Mas, na realidade, o que a gente faz é poder construir com a pessoa um sonho que, em determinado momento, ela teve. Nós ajudamos nessa construção. Como eu falei da árvore, a gente estabelece uma raiz primeiro, para que depois a gente possa estabelecer um crescimento dessa pessoa, tanto horizontal como vertical. Mas, inicialmente, a gente vai falar depois sobre isso, a gente tem algumas ferramentas que precisam utilizar. Não basta simplesmente alguém acordar e sonhar. É preciso que estabeleça, através de algum mecanismo, algumas ferramentas, um perfil, verificar o que a pessoa está, como é que ela está inserida. Mas a consultoria política é uma remodelação da vida da pessoa, né, da vida do pretenso candidato, para inserir ele num contexto mais político, um contexto mais de grupo social, um contexto até muito mais, às vezes, elitizado também, mas que ele crie e se transforme numa referência para alguém que possa entregar a ele um poder que tem. Nós sabemos que temos aí 213 milhões de habitantes no Brasil, então a gente tem cerca de 145 milhões de pessoas que votam. Então é preciso que uma quantidade de pessoas confiem a ele a entrega da única coisa que ele tem e que ele ganha assim que nasce. É a única coisa que ele ganha do país assim que nasce, que é o direito ao voto. Além da liberdade, claro, mas no contexto político é o direito ao voto. Quando ele ganha esse direito ao voto, ele tem que escolher alguém que vai representá-lo. Ou ele escolhe ele mesmo representar a si e representar aos outros. Então, esse é o escopo do consultor político, é preparar alguém para o mundo político, não como uma aventura, tá? Mas como um movimento natural da vida, preparado, enraizado e construído a partir de uma ciência que é justamente a ciência política. Estamos falando ao vivo com o Dr. Luciano Ferreira Lima, consultor e estrategista político, advogado, pós-graduado lato sensu em Direito, mestrando em Ciência Política, professor universitário, palestrante e articulista, falando hoje sobre marketing político. Daqui a pouquinho tem mais uma pergunta para Dr. Luciano, já vou adiantar aqui a pergunta, o que faz a consultoria política? E a próxima pergunta que eu vou fazer, quais são os primeiros passos para a pessoa que deseja construir uma candidatura? Daqui a pouco eu faço essas perguntas porque tem a participação do povo através do nosso Facebook, do Instagram e também do YouTube. Lúcio César Vieira deixa uma boa noite para Dr. Luciano, Maria José Santos também deixa uma boa noite para todos que estão acompanhando o Tribuna On. Bianca Carla Lima deixa aqui uma boa noite para todos. E também tem a participação da apóstola Rosilene Arlói, que deixa uma boa noite, uma saudação especial para todos que estão conectados com o Tribuna do Recôncavo. E Valdênia Maria deixa também o seu boa noite, a sua saudação especial. Dr. Luciano Ferreira Lima, consultor e estrategista político. O que faz a consultoria? Quais são os primeiros passos que a pessoa deve dar para construir uma candidatura? Meu amigo Hélio, não é fácil ser candidato, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é investigar o seu passado. Uma pessoa não pode acordar e imaginar que vai ser candidato simplesmente por uma vontade própria. Ela tem que investigar o seu passado, ela tem que investigar as suas origens, ela tem que investigar o seu comportamento social, ela tem que investigar, por exemplo, as reações ou as limitações que ela tem. Ela tem que investigar, por exemplo, se as pessoas veem ela como ser político, se veem ela como ser profissional. Imagine, por exemplo, que um professor, eu tenho muitos clientes que são professores também, que decida ser candidato porque ele tem uma quantidade muito grande de alunos, mas ele não, em momento algum, ele tem um posicionamento político, ainda que não seja como candidato, mas político sobre questões temáticas. Então, ele não é visto como uma pessoa política, como uma pessoa que tem uma ação política, uma atividade política, uma inserção global, um engajamento social maior em algum segmento. A primeira coisa é isso, a gente fazer essa investigação da pessoa, e a gente faz um pouco dessa investigação numa entrevista, que a gente vai verificar as pessoas, o que teria ela no seu passado que poderia ser utilizado para potencializar ou direcionar, redirecionar, até melhor dizendo, uma visão mais política. Então, a gente começa a verificar que imagem ela tem, que imagem as pessoas têm dela.
E aí também o cenário. Então, o primeiro passo seria, a pessoa decide, eu quero ser candidato. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, um SWOT. SWOT significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu vou olhar para aquela pessoa, a minha equipe vai olhar para aquela pessoa, vai verificar assim, quais forças aquela pessoa tem que poderiam ser utilizadas num projeto político. Quais forças que ela tem? Bom, ela é um profissional importante, muito conhecido na cidade, ela é uma pessoa que tem uma formação boa, ela é a pessoa que já teve alguma relação com algum movimento social, algum movimento sindical, ou ela é uma pessoa que tem uma relação com um movimento mais geográfico, de determinado bairro, determinado estado, determinado município. Então, a gente verifica depois as fraquezas. Que fraquezas essa pessoa tem? Ela tem a formação suficiente, ela tem recursos, de repente, para uma campanha, ela tem, por exemplo, condições de construir uma equipe, de pagar, por exemplo, uma consultoria ou outro profissional qualquer. Então, esse é um cenário interno, é um cenário da pessoa, né? É o que a gente chama de SWOT, forças e fraquezas. E no cenário externo, a gente vê as oportunidades e ameaças. O que seriam oportunidades e ameaças? Bom, esse cenário todo, nós já tivemos, por exemplo, como oportunidade, a gente tem o candidato que ganhou a eleição, na última eleição, do qual quero concorrer também, ele não foi um bom candidato. As pessoas estão decepcionadas com ele. Então, a gente vê assim, peraí, é uma oportunidade que eu tenho de fazer aqui um trabalho diferenciado, né, que o cenário se apresenta, a oportunidade que ele tem também pode ser que não tenha candidato na área, ele defendeu a posição de uma candidatura mais regionalizada, mais localizada. Então, são as oportunidades que ele pode ter, por exemplo, de um apoio de um outro parlamentar, ou de um prefeito, né, de um outro político, ou de um empresário. E as ameaças que ele possa ter também no cenário externo pode ser justamente a questão da própria segurança, a questão também do cenário já está muito mitigado, já a decepção muito grande, as pessoas lá votaram enormemente, por exemplo, em branco, votaram nulo. Então, a gente faz esse SWOT, as forças e as fraquezas no cenário interno do candidato, e as oportunidades e as ameaças no contexto externo, ou seja, da campanha em si. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente faz é que a gente chama de janela de Johari. O que é janela de Johari? É preciso que o candidato saiba se a maneira que ele se vê é a maneira que as pessoas veem ele. Eu posso muito bem imaginar que você está me vendo de alguma maneira aí, mas você pode estar me vendo de forma diferente. Por exemplo, o esquerdo, para mim, é uma coisa, na posição que eu estou. O lado direito, para você, é outra. Então, a maneira como as pessoas me veem, às vezes não são a maneira que eu quero ser visto. E às vezes não são também a maneira que eu gostaria de ser visto ou que eu sou realmente visto. Então, eu preciso fazer esse janela de Johari e verificar assim, bom, como é que eu me vejo? Eu me vejo dessa maneira. Estou falando do ponto de vista mais político. E como é que as pessoas me veem? As pessoas me veem de maneira diferente. E como é que eu não percebo em mim? O que eu não percebo em mim que as pessoas percebem? Então, a gente faz essa análise dessa janela de Johari e acha e potencializa aquilo que a gente percebe que é forte em você, que você às vezes nem sabe que tem, né? E mitiga um pouco aqueles pontos que são fracos, em que você não quer transmitir, que você não quer que apareça. Isso é feito através de imagem, através de remodelamento visual, através de discurso, através de narrativa. Tudo isso é uma construção que é feita, mas é preciso, e aí, o Anderson e Hélio, as pessoas pensam, como eu falei para vocês, por exemplo, a consultoria é uma consulta, normalmente as pessoas utilizam primeiro o analgésico para curar uma febre, para curar uma dor, no caso, né? Mas a dor continua, o problema continua, e ele toma outro, ele só vai ao médico quando a crise já está instalada, quando já está numa doença avançada, e não é diferente com a gente. Todo mundo acha que é um pouco médico, toma um remédio sem receita médica, todo mundo também acha que é um pouco consultor político. Por quê? Quando você pega um consultor, você está mostrando uma fraqueza, uma deficiência que você tem, que você não consegue resolver. E aí você precisa de um médico para te ajudar a resolver, de um advogado para te ajudar a resolver, e de um consultor político também para te ajudar a resolver. Da mesma forma, você precisa de um fotógrafo, você precisa de alguém de redes sociais, mas você começa fazendo redes sociais sozinho. Então, e é uma dificuldade muito grande as pessoas entenderem que cada um deve exercer a sua atividade dentro da sua área de conhecimento.
O candidato deve inicialmente fazer essa construção. Ele não pode começar a fazer a coisa de forma desorganizada, amadora, e depois buscar alguém para consertar algo que às vezes é difícil de consertar, seja por um posicionamento político equivocado, seja por uso de uma imagem indevida, seja por uma discussão, enfim, seja por uma série de fatores que podem implicar numa dificuldade para o nosso trabalho também. Mas a gente consegue, muitas vezes, reverter toda essa dificuldade, Hélio. Você está acompanhando o portal Tribuna do Recôncavo com a live Tribuna On, abordando um assunto importantíssimo hoje, que é o marketing político. É uma palestra gratuita que você está assistindo hoje, é uma aula gratuita que você está assistindo para ajudar a nortear aquelas pessoas que já tentaram a vida política e não tiveram sucesso, aqueles que têm vontade, mas nunca saíram candidatos, para quem trabalha também com campanha política, ajudando candidatos a se eleger. Então é uma entrevista importantíssima que estamos levando até você hoje com o Dr. Luciano Ferreira Lima, consultor e estrategista político, advogado, pós-graduado lato sensu em Direito, mestrando em Ciência Política, professor universitário, palestrante e articulista. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, morou por muito tempo na querida Valença, aqui no Baixo Sul da Bahia, e hoje está em Fortaleza participando dessa live ao vivo conosco. Tem mais participação, o povo interagindo com a gente aqui no nosso Tribuna On. A participação de Valdênia, que deixa o seu boa noite para todos. Francisco Jackson Soares deixa também uma boa noite especial para o Dr. Luciano. Francisco Jackson diz aqui, prima Valdênia que é prima de Dr. Luciano. Deixa aqui, primo, boa noite. Zene Oliveira, condomínio Bosque Itália, Maria Preta, aqui em Santo Antônio, deixa o seu boa noite para todos os internautas. Maria Jesus, olá, boa noite, Hélio e o Anderson, que Deus abençoe vocês, amém, Maria. Tem também a participação, mais participação através das nossas redes sociais, o povo interagindo conosco através do Tribuna On. Lari Nascimento está também acompanhando aqui. Pascoal Plácido, ao professor Luciano, pergunto: como se dá a filiação de um candidato a determinado partido sem o devido conhecimento, sendo lançado na cova dos leões, sendo utilizado por ser uma pessoa extremamente popular? É uma pergunta que o Pascoal Plácido deixa aqui no ar para o doutor Luciano, e o senhor disse se quer responder agora ou se quer responder posteriormente essa pergunta aí do Pascoal. Não, fique à vontade. Foi muito comum, né, no passado, a gente verificar isso. Né? Até porque no passado, quando você tinha duas filiações, por exemplo, partidárias, você não podia nem ser candidato. Você tinha que, ou você decidia uma delas, né, ou então, porque independentemente da cronologia da filiação, você era considerado a pessoa com dupla filiação, não podia nem ser candidato. Agora, a filiação mais recente supera a filiação pretérita. Então, se você está afiliado a um partido e você tem uma filiação mais recente, você pode simplesmente cancelar aquela filiação com a nova filiação. A outra forma é você pedir o partido a desfiliação. Né? E se você provar que comunicou ao partido pedido de desfiliação e depois ir no próprio juízo, né? Na própria vara eleitoral da cidade e pedir a desfiliação, também se aceita sem qualquer problema. Você só vai precisar informar que notificou o partido. Porque, na realidade, é uma coisa que é feita de forma digital, de forma virtual. Existe um programa, né? Um programa de gestão de candidaturas, né? Não sei se é Candex, não lembro agora, mas que o partido vai lá e lança, você tem seu dado, lança a tua candidatura e tal, mas isso não reflete nada na tua popularidade. Muito pelo contrário, isso era feito muito com as mulheres, porque tem os 30% que tem que permanecer, que tem que garantir a presença das mulheres numa nominata, que é a relação de candidato a determinado partido, mas que aconteceu muito isso. Acontece hoje também, e acontece também por conta até do fundo eleitoral, que tem que reservar para as mulheres um determinado valor, também 30%, mas não é nada difícil de você resolver isso. Você pode ir na Justiça Eleitoral e pedir lá a desfiliação, desde que você comprove e comunicou ao partido o interesse em desfiliar-se. Tem mais participação.
Adailton Francisco, boa noite, sou Adailton Francisco, estou em Valença acompanhando a entrevista do Dr. Luciano. O Anderson, traga pra gente duas notícias, em seguida vamos ao intervalo e a gente já retorna com o Dr. Luciano, sabendo dele quais são os primeiros passos para uma pessoa que quer ingressar na vida política. O Anderson. Hélio, a Agência Nacional de Energia Elétrica estima que as contas de luz terão uma alta de 21,4% em 2022, número que considera uma média nacional de reajuste. Caso confirmado, o reajuste se soma a uma série de aumentos já vistos neste ano por conta da crise hidrelétrica, que deixou o país sob ameaça de apagão e racionamento de eletricidade. As contas de luz são reajustadas anualmente e variam conforme a distribuição de energia. A principal causa apontado pela agência está nas medidas tomadas pelo governo para garantir o abastecimento de energia elétrica. E nesta sexta-feira, dia 12, o corpo de um homem foi encontrado em uma residência no bairro Cidade Nova 2, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ronaldo dos Santos Silva era natural de São Miguel das Matas e prestava serviço no Hospital Incar. Em nota, o hospital lamentou o ocorrido, abre aspas, é com imenso pesar que recebemos a informação do falecimento de Ronaldo Santos Silva, colaborador do setor de lavanderia do Hospital Incar. Nossas mais sinceras condolências aos amigos e familiares, fecha aspas. O corpo foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado no Instituto Médico Legal do município. Até o fechamento dessa matéria, a causa da morte permanecia desconhecida. Obrigado, Anderson Alves. Vamos a um rápido intervalo e a gente já retorna com o Dr. Luciano falando hoje sobre marketing político. Você fica à vontade para compartilhar, para divulgar o nosso projeto, compartilhando a nossa live lá no Instagram, clicando naquela seta diagonal à direita, enviando para o amigo, para o parente, para os seus conhecidos que são da área política, vereadores, pessoas que já tentaram algum cargo político, não tiveram sucesso, prefeito, todo mundo que você conhecer na área política ou que trabalha com campanha política, mande o link da nossa live lá no Instagram, clicando na seta diagonal à direita. Lá no Facebook você clica em compartilhar, pode compartilhar em um grupo, no perfil de um amigo, pode enviar também, pode curtir e comentar. E lá no YouTube você pode também estar copiando e mandando via WhatsApp o link e também é convidado a ativar a notificação de vídeo para você ser informado toda vez que o Tribuna On estiver no ar. Um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. MMA Fibra, planos de até 300 mega, com roteador Wi-Fi incluso, antivírus, plataforma educacional e revistas digitais. Contrate sem sair de casa. 75-3631-6564. Consulte condições. 300 mega por R$ 129,90. Já estamos de volta com o nosso Tribuna Ontem, também a participação de Valdênia Maria, ela diz, fico feliz em vocês. E o Pascoal Plácido, que acabou de fazer a pergunta sobre a filiação, ele diz, obrigado Luciano pela resposta, o Rio de Janeiro te abraça. Doutor Luciano, advogado, consultor e estrategista político, quais são os primeiros passos para a pessoa que tem interesse em ingressar na vida política? O que é que essa pessoa deve fazer inicialmente? Bom, como já dissemos, Hélio, Anderson, nossos ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham, primeiro você precisa verificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como eu coloquei, forças e fraquezas no cenário pessoal, o que essa candidatura tem de forças e fraquezas, o que ela tem de oportunidades e ameaças. Depois a gente faz janelas de O'Hare, que é para verificar como você se vê, como as pessoas te veem, o que você tem que você não vê e o que você não tem que as pessoas veem. Então, potencializar essas coisas para que a gente possa avançar. Depois disso, a gente tem que pensar, e aí o candidato, seja ele em qualquer esfera, quais seriam as pautas que ele vai utilizar. Que pauta eu vou utilizar? Quais os temas dos quais eu tenho conhecimento? Quais os temas dos quais moveriam um público que eu pretendo atingir? Quais os temas seriam interessantes, quais os temas do momento, quais os temas estão pautados na cidade, e aí, dependendo do cargo que ele vai concorrer, por exemplo, se você é vereador, você tem que ter 2 temas no máximo. Talvez você consiga chegar a 3 temas, desde que eles tenham conexões entre eles, tenham sinergia entre eles.
Se você é candidato a prefeito, talvez 5 temas você pode utilizar para poder carrear a sua campanha. Se você é candidato a deputado, você pode ter muito mais temas, fica muito mais fácil ter temas mais abertos, mas ainda assim seria interessante você focar em poucos temas. E assim é que a gente trabalha. E a partir da escolha dos temas que você quer, você vai ter que escolher o teu público. Para quem eu quero falar? Eu digo para as pessoas assim, não é o eleitor que escolhe o candidato, é o candidato que escolhe o eleitor. E por quê? Eu vou explicar, é muito simples. Eu é que vou agir no sentido de atingir o desejo do eleitor. Então, preciso saber que desejo é esse. A partir do momento que eu escolho, por exemplo, ter como meu público, por exemplo, um radialista, ou um jornalista, ou uma pessoa, um professor, por exemplo, ou um aluno, ou o tema é educação, por exemplo, eu escolho o público para o que eu quero falar, e dentro desse público eu vou demandar conteúdo, eu vou demandar manifestações, eu vou demandar ações, eu vou demandar e perseguir emendas parlamentares, por exemplo, né? A gente vai falar um pouco depois sobre isso, para que eu possa satisfazer o interesse e a necessidade daquele público. Então, eu escolho o público. É muito comum um candidato usar uma campanha aberta, sem focar no público. É que eu digo sempre para vocês, quando a gente vai ao médico, a gente precisa de um generalista ou de um especialista. É muito melhor, é muito mais confiante quando você tem alguém que é especialista. Então, quando você define o público que você quer, você facilita a tua interlocução com esse público, facilita a interação com esse público. Então, eu escolho o público, que pode ser um público que a gente chama de micro-target, né? Um público muito pequeno, com especificações muito detalhadas, mas eu preciso saber também se aquele público é suficiente para construir um volume de votos que possa me levar a uma eleição. Eu não posso simplesmente escolher o público sem medir, por exemplo, imagina que em determinada cidade você tenha, vamos lá, 5 mil professores, e eu preciso, por exemplo, de 6 mil votos, não é um público que eu possa utilizar só aquele. Eu preciso, às vezes, mirar para um outro público, procurando, é claro, alguma conexão, alguma sinergia que existe entre vários públicos. Por exemplo, se eu tenho professor, eu posso ter aluno também, eu busco uma sinergia. Se eu tenho outras atividades, por exemplo, como segurança também, então eu tenho que definir esse público. A partir da definição desse público, eu vou me comunicar com esse público, eu vou produzir conteúdo. Por quê? Porque toda informação, seja ela de qual forma que ela chegar, a primeira coisa que ela gera é pensamento. Quando você recebe qualquer coisa, qualquer informação, seja ela visual, auditiva ou sinestésica, você pensa. Quando você pensa, você sente. Depois que você sente, você acredita ou não. Você começa a ter a crença. E depois da crença vem a tua ação. Essa ação é o ponto final. Então, você tem uma mensagem, você tem um pensamento, você tem um sentimento, e depois você tem uma crença e você tem uma ação. É preciso trabalhar tudo isso dentro de uma narrativa, construir isso a partir desse público. Então, a partir do momento que eu escolho mais ou menos o público, isso é um mais ou menos, porque ainda não entrou aí a consultoria efetivamente, né? E aí eu vou pensar assim, bom, como é que esse público gostaria de ver um candidato? Aí eu vou pensar na minha imagem. Como é que eu vou trabalhar a minha imagem? Aí eu tenho que ter uma equipe profissional também, e tem que ter uma equipe de políticos. A equipe profissional é que vai tratar de tudo isso que a gente está falando aqui. É que vai tratar de toda essa identidade que a gente está falando. Porque, assim, a gente não pode imaginar a candidatura como um jogo de tênis, 1 contra 1. A gente está falando de um time de futebol. São equipes contra equipes. E aquela equipe mais preparada e com o melhor técnico, muitas das vezes, é a equipe que vence. Até porque a gente sempre culpa o técnico pela derrota, mas é preciso a gente ter uma equipe política e uma equipe profissional para que a gente possa avançar em todas essas questões e aí construir efetivamente a candidatura. Mas, a partir dessa construção, a gente começa a ver a imagem do candidato. E essa imagem ela vem lá de trás. Eu digo isso, Hélio, porque quando a gente faz as entrevistas, a gente tem que saber tudo do candidato. Para você ter uma ideia, eu tenho que saber a primeira vez que o candidato teve relações sexuais. Eu tenho que saber a religião do cara. Eu tenho que saber a versão dele, algumas pautas, por exemplo, identitárias. A questão do homossexualismo, né, da homofetividade, que é mais moderno, as pautas de movimentos sociais, movimento negro, a questão ética, a questão de cor, raça, a questão de credo, a questão religiosa. Por quê? Porque eu tenho que preparar ele para que, quando esses temas surgirem, eu souber como é que ele vai reagir, ou até para evitar
que pautas que sejam pautas do qual ele já tenha tido posicionamento, que possa conflitar com aquilo que ele pretende, é evitar um embate em cima dessas pautas. Então, tudo que a gente fala, a primeira namorada, eu preciso saber, a primeira vez, enfim, eu preciso saber da vida dele toda, para poder eu ver essa imagem, essa história se encaixa aqui. E é aqui que a gente vai trabalhar. Esse é o trabalho que a gente faz. Então, o candidato precisa, inicialmente, ter essa imagem. E a partir do momento que você cria a imagem, aí a gente chama, o que a gente tem que fazer? É o omnichannel. O que é o omnichannel? É a onipresença. O candidato tem que estar presente em todas as redes sociais. O candidato tem que estar presente, por exemplo, em todos os veículos de comunicação. Porque a gente tem que fazer que o algoritmo trabalhe a nosso favor. E a nossa equipe faz isso. O algoritmo tem que trabalhar a meu favor. A inteligência artificial tem que trabalhar a meu favor, porque tem aquele público que é orgânico, por exemplo, das redes sociais. Tem aquele público que é orgânico, por exemplo, das rádios, que eles procuram aquilo que a gente tem. Então, a gente faz esse trabalho, cria a imagem dele, potencializa esse omnichannel para que ele seja presente em todas as redes sociais, e aí a gente começa a produzir conteúdo para aquele público que ele quer. A partir desse conteúdo, engajamento, aí a gente aos poucos vai fazendo medições também, temos gestores de projetos, projeto que ele estabelece para o candidato. Na minha equipe tem um gestor próprio para o projeto, que faz todo o gerenciamento desse projeto, todas as medições que são feitas, verificações, o resultado que foram obtidos, tem a equipe de pessoal de publicidade, que faz também tudo isso, acompanhamento e administra a rede social, é muito comum. Então, são várias coisas que estão envolvidas numa campanha, numa candidatura. Agora, não dá para se imaginar a candidatura de forma amadora, não dá para se imaginar você envolver tua família, envolver teus recursos próprios, colocar em risco, às vezes, o teu emprego, a tua relação pessoal e profissional, simplesmente para jogar isso numa aventura. Não é a melhor maneira e, lamentavelmente, acontece muito isso, Hélio. É uma palestra, é uma aula gratuita hoje que você está acompanhando aqui no Tribuna On com o Dr. Luciano Ferreira Lima. Essa live é promovida pelo portal Tribuna do Recôncavo, sediado em Santo Antônio de Jesus, que existe desde 2015. E o Tribuna On é o caçulinha da região, que foi iniciado no dia 4 de outubro. O Anso, traga mais duas notícias. Antes, porém, eu registro a participação de Josélia Amorim, lá em Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá. Jorge Batista, excelente o tema de hoje. Um abraço, meu amigo radialista Jorge Batista, também interagindo conosco. O Anderson Alves. Hélio, uma missa de sétimo dia em homenagem ao produtor baiano Henrique Bahia, braço direito da cantora Marília Mendonça, foi realizada no final da manhã desta sexta-feira na Igreja do Senhor do Bonfim, na cidade de Salvador. Parentes e amigos da vítima do acidente de avião ocorrido na última sexta-feira, dia 5, compareceram à cerimônia. A homenagem se estendeu aos outros mortos da tragédia: Marília, o tio e assessor da cantora Abiciele Silveira, o piloto da aeronave Geraldo Martins e o copiloto Tarcísio Viana. A celebração foi aberta ao público. Na mesma igreja, no ano de 2015, foi realizada também a missa de sétimo dia do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro. Na época, Henrique era produtor do artista e, após a morte do sertanejo, Marília o contratou com parte da sua equipe. O pai de Cristiano Araújo, João Reis Araújo, participou da celebração. E o aspirante a oficial Antônio Marcos Borges, lotado na 22ª Companhia Independente da Polícia Militar, conquistou na quinta-feira, dia 11, o ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na categoria Master. O evento aconteceu na cidade de Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos da América. A competição é considerada a mais importante do ano e encerra o calendário. Borges conseguiu a vitória após 2 lutas contra atletas norte-americanos. O militar é faixa marrom e disputou a competição na categoria Master 5 pela segunda vez. Além do Mundial, ele também é bicampeão brasileiro, 4 vezes campeão internacional de Master e 4 vezes campeão sul-americano. Obrigado, Anderson Alves. Voltando aqui a esse bate-papo com o Dr. Luciano. Dr. Luciano, muitos políticos somem após as eleições, tanto os que perdem como também os eleitos, e só voltam a aparecer no ano eleitoral. Como deve ser o relacionamento do pré-candidato ou candidato com a sociedade para evitar que fatos como esses não aconteçam? Hélio,
bem levantado esse tema, até porque a gente trabalha muito isso. As pessoas tendem a partir de, logo após um processo eleitoral, que é desgastante, é cansativo também, descansarem por algum período e desaparecerem da vida das pessoas. A primeira coisa que eu coloco, a gente já falou sobre isso, é o omnichannel. Você tem que estar presente em todos os locais. Hoje em dia, a rede social iguala... Desculpa, a rede social igualou muito a condição econômica entre as pessoas com mais recursos e as pessoas com menos recursos. Você consegue hoje, com menos recursos, talvez gastando, sei lá, R$2.000, R$1.000 por mês, você consegue estabelecer um gerenciamento da tua rede social em que você esteja presente. Mas não é só isso, tem pessoas que também são eleitas e desaparecem. Por quê? Porque não se cria uma narrativa. A construção da política é uma construção de narrativa. Ela é uma construção de narrativa no sentido de que, se eu sou candidato, eu construo um projeto, e esse projeto ele é calcado em realizações, e essas realizações não se dão porque justamente eu não fui eleito, é mais uma justificativa que eu tenho para estar presente na vida das pessoas, para poder provar da essencialidade, da importância que teria se eu tivesse sido eleito. E eles normalmente se recolhem, até porque pelo desgaste que causam, e deixam de participar da vida política e voltam depois, talvez, para o público, que já foi, muitas das vezes, invadido por outras pessoas. Então, não existe, e aí uma questão que eu coloco com muito, muito cuidado, que as pessoas têm que ter, é entender que ser eleito ou fazer um processo eleitoral, um projeto eleitoral, não pode ser visto como algo comercial. Tem que ser visto como algo social. Eu não vou gastar dinheiro para me eleger, não é isso. Eu vou investir numa condição melhor para mim, para que eu possa atender os interesses dos outros. Então, eu preciso estar presente na vida das pessoas. E aí, o que menos acontece, e eu sempre critico muito esse posicionamento, critico no sentido de mais de ponderar, é que as pessoas, um candidato, ele normalmente faz muitos favores, ele ajuda muitas pessoas, mas ele não administra relacionamento. Ele não consegue administrar. É como se você, por exemplo, Hélio, você está colocando aqui, você construiu tudo isso, vocês construíram tudo isso, e as pessoas vêm aqui, aí a pessoa vai lá e coloca lá, boa noite, Hélio, e você não está nem aí para isso. E depois a pessoa te procura e tal, você atraiu as pessoas, mas você não administra aquele relacionamento. Então, aquele candidato, por exemplo, que ajudou uma pessoa com uma consulta médica, ele perdeu a eleição, mas ele tem que continuar administrando aquele relacionamento, porque é um trato sucessivo, que lá na frente ele vai ter a oportunidade de ser conhecido melhor, de agregar muito mais valor a essa amizade, muitas vezes da própria família do candidato, e a gratidão existe. A gratidão é uma das ferramentas da persuasão. Então, se o candidato ele se mantém presente, tanto na rede social, é claro que a gente está falando de um momento, né, um pouco complexo, por conta da pandemia, as pessoas se afastaram mesmo por necessidade, mas ele pode manter vivo na rede social, pode se manter vivo através de telefone, isso é uma visão distorcida da política. Política não é uma coisa de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos. Política é relacionamento. Você estabeleceu um grupo social quando você escolheu aquelas pessoas para serem seus eleitores, e aquele grupo social espera de você um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, um pouco mais de atenção. Isso acontece tanto com quem é eleito, como também com quem não é eleito. Quem não é eleito, a gente até entende, embora não concorde, mas entende que causou um desgaste muito grande, a pessoa sai endividada, mas ele vai ter que buscar também uma forma de manter-se, e toda vez que acaba a eleição, a primeira coisa que eu ouço é: não quero mais saber disso. Gastei muito dinheiro além da conta, não quero mais saber de eleição. Aí vem a eleição seguinte, que é uma eleição normalmente diferente. Vamos imaginar, por exemplo, a eleição para prefeito, para vereador. Logo, 2 anos depois, vem a eleição para deputado, senador. Aí ele é procurado, ele começa a participar aqui, aí ele só retoma aquilo quando falta 1 ano para a eleição. Olha o tempo que ele perdeu. Olha o tempo de engajamento, olha o tempo de relacionamento que ele perdeu, olha o tempo de material que ele poderia ter produzido e ter se comunicado com essas pessoas. É uma visão distorcida de que o relacionamento deve se dar com base no voto. Não é. Relacionamento se dá com base no afeto, com base no carinho, com base nas ferramentas de persuasão que a gente tem. Então, isso é lamentável que aconteça, mas eu acredito e penso que, a partir do que a gente está colocando aqui, muitas pessoas vão começar a pensar de forma diferente, entendendo que esse relacionamento é como um grupo social normal, do qual você faz parte. Da família como primeiro grupo social, da escola como segundo grupo social, da igreja, do clube de futebol, enfim, é um grupo social. Entenda aquilo como um grupo social de que você tem que estar inserido nele o tempo todo.
sabendo o que está acontecendo e sabendo, inclusive, que os projetos que você tem precisam continuar sendo discutidos, mas dentro de uma narrativa que justifique toda essa discussão, e não simplesmente política, porque a partir desse momento você não vai falar mais de política, você vai falar justamente de necessidade, você vai falar de demanda, de políticas públicas, e não de política eleitoral. Esse é o doutor Luciano. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a imagem do candidato, a imagem do político, como é que o marketing trabalha essa questão da imagem. O Anderson, traga, por favor, mais 2 notícias e eu já volto também falando sobre o nosso próximo entrevistado na terça-feira, já que segunda-feira vai ser feriado e terça-feira vai ser o Tribuna On com música. O Anderson. Hélio, 44 motores e um veículo furtado foram apreendidos por equipes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar na noite de quarta-feira, em um terreno cercado por muros, onde ficava um desmanche de automóveis no bairro de Monte Castelo, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com o comandante da unidade, o tenente-coronel Anacleto França, os policiais receberam a informação e encontraram um Fiat Strada, placa ODM 8944, furtado na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Para o oficial, grupos especializados em roubo e furto de automóveis pegaram os bens em estados vizinhos, como Minas Gerais e Espírito Santo, e trazem para a região do extremo sul da Bahia, onde são desmanchados. E o sortudo ou sortuda que arrematou mais de 18 milhões de reais no último sorteio da Mega Sena na Bahia ainda não foi identificado na cidade de Angical, no oeste baiano, desde que foi descoberto que uma aposta local tinha cravado as 6 dezenas do prêmio. O dia a dia do município de 14 mil habitantes foi completamente alterado. A aposta de Angical foi feita na única casa lotérica do município, de nome Santo Expedito, conhecido como o Santo das Causas Impossíveis. Enquanto não foi identificado o morador, as pessoas passaram a fazer projeções sobre quem pode ser e onde deve estar o premiado. Muito obrigado, o Anderson Alves. A nossa convidada da próxima terça-feira, dia 16, vai ser Manuela Varjão, cantora da cidade de Ilhéus, faz voz e violão, canta MPB, canta pop, canta forró, canta de tudo um pouco, tem uma voz muito linda, uma simpatia super radiante e vai ser a nossa convidada da próxima terça-feira aqui no Tribuna On, a cantora Manuela Varjão, que vai estar falando conosco direto da cidade de Ilhéus. O boletim epidemiológico de hoje, daqui de Santo Antônio de Jesus. Vamos conferir o boletim epidemiológico de hoje, aqui de Santo Antônio. Daqui a pouquinho eu trago, portanto, o boletim epidemiológico daqui de Santo Antônio de Jesus. Doutor Luciano, o senhor também mandou pra gente algumas fotos, né? Mandou algumas fotos. A gente já pode mostrar aqui algumas para o senhor explicar o que é que tem de errado, se o senhor vai elogiar a foto, se vai tecer algum comentário. Vamos primeiro a essa foto aqui, doutor. Esse material é justamente para a gente explicar para as pessoas quão importante é a imagem. Né? A imagem é extremamente importante. O nosso corpo fala. Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente coloca uma imagem, a gente está tentando comunicar alguma coisa. O que está tentando comunicar na imagem? Essa imagem, por exemplo, ela mostra quando a Angela Merkel, né, a ex-chanceler alemã, ela estava saindo, a Alemanha estava saindo de uma crise, né? Ela estava saindo de uma crise, então foi postar essa foto. Perceba que essa foto coloca o empoderamento da mulher, coloca o parlamento, né, alemão, e coloca também a saída. Ela está numa posição de saída, né? Ela não está na posição de entrada. Essa foto é justamente para reafirmar a posição de que há uma saída para a crise. Então, eles construíram essa imagem, certamente profissionais que trabalham com ela, para dizer que é uma realidade, porque nós temos canais de comunicação, nós temos o canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico. Nós recebemos informações por esses 3 canais. Então, quando você coloca uma imagem, você coloca uma foto, você está reafirmando uma posição. E aquela reafirmação da posição, nesse caso, é para justificar e dizer que ela está de saída. Mas você vê que ela está de saída, mas está imponente. Né? Ela está de saída de uma crise, está imponente, está empoderada, está protegida por 2 pessoas e está saindo do centro do poder. Então, era uma saída da crise. Foi muito bem utilizada essa imagem para aquele momento, serviu muito bem.
Tem mais participação do ouvinte, o povo interagindo conosco. Minha comadre e radialista Valdalice Costa deixa seu boa noite e parabeniza o doutor Luciano Ferreira Lima pela explicação, pela temática abordada hoje aqui no Tribuna On. Tem mais fotos de pessoas, de figuras políticas. Essa foto aqui do Obama. Eu gosto muito dessa foto, porque essa foto é o Barack Obama, trabalhador e adorado pelo público, né? Você percebe a posição dele, é uma posição de toque nas pessoas. Aí ele estava fazendo um comício, né? E ele está de manga arregaçada, sinal que está pronto para trabalhar, que ele está trabalhando e que o povo está adorando. Existe uma adoração pelo Barack Obama com o fundo da bandeira americana, que é um sinal também de nacionalismo. Essa foto foi muito usada em todos os locais que a gente via falar de Barack Obama. Eu acompanhei a eleição americana e até porque eu tenho amigos também que participam também de grupos de apoio e de estudos, né, internacionais, e que a gente analisa muito bem. Então, foi uma imagem que denotava muito bem o que eles queriam que Barack Obama representava. Então, essa imagem foi escolhida para mostrar a popularidade de Barack Obama, a aceitação, a admiração, a adoração, e também um pouco do nacionalismo e do componente dele de atividade, de trabalho, de disposição para trabalhar quando vencesse uma eleição. Aquela manga arregaçada demonstra muito bem isso. Você está acompanhando o Tribuna On, a sua nova live de notícias, promovida pelo portal Tribuna do Recôncavo, falando hoje com o Dr. Luciano Ferreira Lima, consultor e estrategista político, também advogado. Mais uma foto, doutor? Essa foto do nosso presidente é Jair interessante, Bolsonaro, né? Essa foto, se você perceber bem, essa foto ela aconteceu quando disseram que ele piorou de saúde, poderia inclusive ganhar a eleição e não ser empossado. E aí eles demonstram um Bolsonaro carregando lá os seus equipamentos médicos, né, no caso, inclusive com soro, mas mostra o Bolsonaro imponente, firme, duro e sem apoio, sem alguém do lado dele. Ou seja, eu estou bem, eu estou aqui, mas eu estou bem. Passou essa ideia do Bolsonaro, que embora estivesse internado, mas é um Bolsonaro que está firme, que está forte, apesar de toda essa dificuldade. Você pode perceber que tem fotos em que eles borram o fundo para evitar que você dê uma atenção maior ao fundo. Né? Mas, nesse caso, eles insistiram muito no fundo para mostrar que ele realmente estava no hospital. Depois a gente vai ver fotos que o fundo é borrado, que ele estava no hospital, e para mostrar todo o ambiente hospitalar, para justificar e poder comprovar aquilo combater aquilo que era dito, que ele não estava bem, ele estava muito ruim de saúde. Tem mais uma participação chegando de Fábio, lá de Brasília. Fábio Santos, boa noite para vocês todos. Estou em Brasília acompanhando o Tribuna On. Mais uma participação, Giuliano Rodrigues, meu vizinho e amigo Luciano. Imagino que esse contato candidato-eleitor se torna mais viável em cidades interioranas, correto? Pode responder aí a pergunta do Giuliano, doutor. Na verdade, é muito comum, né, em cidades menores as pessoas se conhecerem, não há dúvida disso. Isso pode ser bom, mas pode ser um problema também. Pode ser um problema também se o candidato não tiver uma história construída naquela cidade que seja digna desse merecimento. A gente tem, por exemplo, cidades muito católicas aqui no Ceará, né, e que o componente católico é muito forte e a campanha política tem muito que trabalhar essa questão. Então, é muito fácil de você conhecer as pessoas, de você conhecer os hábitos da cidade, mas também das pessoas te conhecerem. E aí você tem que saber se a tua história bate realmente com aquilo que você quer, com aquele público que você quer, mas também é preciso que você saiba também se o público também quer uma pessoa como você. Se é isso que o público quer. E aí é uma construção mais demorada. A gente tem que entender isso. Você tem cidades pequenas e que você vive nelas, a construção sua, pessoal, é uma coisa. A construção política, ela vai ser muito mais lenta, porque você, às vezes, precisa desconstruir alguma coisa que você tem lá no passado. Como você tem também, às vezes, é muito comum você ter um posicionamento político em cidades pequenas, de um prefeito que deu errado, de um vereador que deu errado, de alguém que tem muita rejeição. Então, realmente, essa proximidade de cidade pequena é muito mais fácil para você conhecer os problemas da cidade, mas também é muito mais fácil para que você a tua candidatura seja mitigada por conta da tua história. Parabéns pela pergunta, Juliano. Ele complementa aqui: nas grandes metrópoles, o candidato precisa se posicionar melhor em mídias sociais e mostrar seu trabalho. Mais uma participação do Giuliano Rodrigues. Sim, grandes cidades têm uma diferença muito significativa.
né, muito significativa. Dependendo da eleição que você vai participar, essa interação social tem que ser muito maior. Para deputado não é tanto. Por quê? A gente sabe que quem realmente tem os votos numa cidade, em regra, quem tem o contato com o eleitor são os vereadores e as lideranças. Então, o deputado, normalmente, ele vem de uma aliança, quando se fala em cidades pequenas, ele vem de uma aliança com o vereador, de aliança com o prefeito, de aliança com lideranças políticas. Em cidades maiores, né, essa aliança que ele traz, né, ela, de alguma forma, embora ele facilite todo o trabalho dele, mas sai muito mais caro também para o candidato ele defender uma candidatura e manter uma candidatura. Essa proximidade dele com o eleitor, ela se perde muito mais. Porque eu tenho candidatos, por exemplo, que ele, agora a deputado, que ele sequer vai na cidade, porque também não foi combinado também com o vereador ou com a liderança que está lá. Mas ele, mesmo assim, tem uma grande... Percebe-se muito a influência dele, inclusive em pesquisas eleitorais ele acaba aparecendo. Então, tem nuances que a gente trabalha muito em cada cidade. Tem pontos, até porque quando a gente fala em cidades interioranas, tem muita questão de zona rural, tem muita questão que tem demandas muito particulares da cidade, muito específicas, e que a gente, para trabalhar isso, tem que compreender muito o cenário local. E esse trabalho a gente faz. Fazer uma leitura do cenário local, leitura de demandas que existem, leitura de potencialidades, porque a gente também não pode jogar o olhar para o passado, tem situações que o candidato tem que ser disruptivo, ele tem que ser um candidato visionário, ele tem que trazer informações de outros locais para construir naquela pequena ou grande cidade, ele tem que também tocar no sonho das pessoas. E o sonho das pessoas é uma vida melhor, sempre, seja na cidade grande, seja na cidade pequena, interiorana ou não. Tem uma pergunta aqui do Luiz César, acho que é César do Camarão, lá em Valença, se não me engano. Daqui a pouquinho eu faço. Tem mais uma foto aqui, doutor Luciano, que eu queria que o senhor narrasse para a gente, se a foto, se o senhor vê como positivo ou como negativo, e explicar para a gente. É a foto do prefeito Genival de Olinto, aqui de Santo Antônio. Se não me engano é o Genival, né? Isso, deixa eu colocar. Não conheço o prefeito, né? Nunca tive com ele. Aliás, eu fui procurado para um trabalho aí na eleição passada, 2020, mas infelizmente não fechamos por razões, né, de cunho mais restrito, né, a relação que eu tive com eles. Conheci a história de Santo Antônio de Jesus, conheço um pouco da história de Santo Antônio de Jesus, ainda tenho amigos de Santo Antônio de Jesus, mas essa imagem ela foi muito mal feita. Me perdoa aqui, não estou aqui criticando o prefeito, estou criticando a imagem. Por quê? O corpo, ele não deve ser mostrado em qualquer situação, exceto se você tiver, estou falando em política especificamente, a pessoa pública, né? Ele não deve ser mostrado. Você pode não conseguir controlar o ambiente. O ambiente é difícil de controlar, mas você pode controlar a imagem do teu candidato, ou do teu prefeito, ou do teu deputado. Você mostrar o corpo é um ato de sedução, ainda que seja um corpo feio. É um ato de sedução. A pele, por si só, é um ato de sedução. Então, por exemplo, se ele tem, por exemplo, um consultor de imagem, ele vai dizer para ele, vai com a camiseta. Que camiseta você consegue levantar a manga. Né? Não é uma camiseta sem manga, uma camiseta sem manga. Ou até uma blusa social, mas de manga curta, que você consiga levantar. Não pode mostrar o corpo. Não é aconselhável que você mostre o corpo em imagem, porque ela não diz nada. Ele quis dizer ali, eu estou tomando vacina. Mas o que aparece mais ali? A pessoa desnuda, parcialmente desnuda. Não é bom. Dessa maneira que foi colocada, não é bom. Tá? Então, eu acho que é melhor se ele tivesse uma consultoria que trabalhasse melhor isso. Outra foto do prefeito Genival. Essa foto está melhor. Está uma foto melhor, está uma foto que ele está mostrando de alguma forma trabalho, embora tenha alguns equívocos na imagem, que, por exemplo, é uma foto de trabalho, mas é uma foto produzida e uma foto deliberada, organizada, e nesse caso deveria ser um pouco mais descontraída. O fato de ele estar olhando para a câmera significa que é alguma coisa que foi elaborada e não foi uma coisa natural. Se ele está no ambiente de trabalho, você vê que ele praticamente ele botou a sinergia do ambiente com a roupa dele, uma sinergia do ambiente com a cor da pele dele. Isso é interessante, isso é muito importante, mas ele está com uma mão segurando a outra, que demonstra que não está em atividade. Ele não está, por exemplo, eu tiraria o paletó dele e colocaria, por exemplo, a manga dele dobrada, no sinal de que ele está exercendo uma atividade, de que ele está trabalhando. Então, é uma foto que é boa, mas eu acho que poderia dar algumas mudanças. Eu estou colocando isso para que as pessoas percebam,
a importância da foto, né? As Que pessoas no jornalismo a gente chama essa foto de estática e a foto em movimento seria ele executando ali o trabalho dele, né? Exatamente, exatamente. Aí uma foto estática bem colocada. Você percebe que não tem nenhum sinal de movimento ali, né? Vamos adiante, meu amigo. Tem mais participação? Antes de trazer aqui a pergunta do César, Maria do Carmo diz: esclarecimentos essenciais e necessários à população em geral e aos que pretendem galgar algum cargo político. Mais uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foto aqui, professor. Essa foto é interessante, né? Essa foto é de um Lula que, ao mesmo tempo, ele é presidente, mas ele demonstra que não perdeu as origens. Né? Ele está com boné, não sei se é da MST, não lembro agora de que é esse boné, mas ele demonstra também, se você olhar o Lula, é um Lula que está vestido com uma roupa, mas que não combina quando ele coloca um boné. Então, é uma foto que sinaliza para vários públicos, por exemplo. Né? E Lula tem essa coisa, Lula, ele é bem coerente nas fotos dele. Você vê várias fotos de Lula, por exemplo, com um boné do PT, que mostra coerência, o que Bolsonaro, por exemplo, não pode fazer por não ter um partido. E não porque Lula quer mostrar coerência com outras pessoas, mas com aquelas pessoas que são seguidores deles naturais, ele mostra coerência. E isso ele mostra dos dois lados. Eu sou presidente, mas eu estou presidente, mas eu sou pessoa comum, uso chapéu como qualquer um, e estou aqui nessa posição que vai terminar um dia, né? Para concluir essa entrevista, eu trago agora a pergunta do César, que justamente coincide aqui com a conclusão, e ele pergunta, já que o senhor é consultor e estrategista político, qual a importância de se ter um consultor político para quem está iniciando como candidato na política, doutor Luciano? Eu diria que talvez seja a maior decisão que ele possa tomar. Por quê? A primeira coisa que a gente sempre diz assim, olha só, esse é o teu projeto, ou você tem outro projeto? Porque não deve se resistir à tentação de ter mais de um projeto quando você quer ser uma pessoa política, um candidato a um mandato eleitoral. Você deve resistir à tentação de um outro projeto, não começar nenhum projeto. É preciso que você entenda de que você vai estar movendo não só você, está movendo sua família para uma situação que não pode ser uma aventura. Porque quando você tem as medições, tem as verificações, tem alguém gerenciando as redes sociais, você tem alguém, um jornalista te acompanhando para cuidar da sua imagem, um fotógrafo te acompanhando para que ele possa produzir a imagem. Quando tiver que aparecer uma imagem, por exemplo, na Tribuna do Recôncavo, vocês recebam a imagem, aquela imagem que ele quer que seja divulgada, que você possa fazer divulgação, que você não precise mandar, por exemplo, um fotógrafo atrás do prefeito, atrás do deputado, para tirar uma foto quando ele estiver lá. Ele vai perceber que tem uma equipe trabalhando para você, trabalhando para construir, preocupado, cuidando de você, cuidando de cada passo que você dá. Ele vai perceber que a possibilidade dele de ganhar é muito maior, porque ele está profissionalizando a tua atividade. Então, tem pessoas que não profissionalizam e mesmo assim ganham, mas eu tenho um conceito que a gente coloca muito claro na nossa equipe. Existe eficiência, existe eficácia. Eficiência são os meios que eu utilizo para atingir um objetivo. E eficácia é só o resultado. Às vezes você chega no resultado eleitoral sem eficiência, mas com eficácia atingiu, mas você chega lá destruído, arrasado, compromissado com todo mundo que você não vai poder cumprir. E aí vem o segundo mandato, você vai disputar a eleição, é um fracasso, é um fiasco. A reeleição, você não consegue sequer manter aquele mandato. Eu tenho situações de vereadores que renunciaram ao mandato porque não conseguiram sustentar, por exemplo, a sua base política, não conseguiram alimentar as pessoas que o apoiaram porque ele havia prometido. Então, é muito mais interessante que você tenha um consultor, seja em qualquer área, seja advogado, seja médico, seja qualquer área, tenha um consultor, alguém que entenda, alguém que possa mostrar a você as possibilidades que você tem, a viabilidade da sua candidatura e o quanto você vai gastar, e o quanto você vai desperdiçar, muitas vezes até de amizades, para poder construir aquilo e ser um vencedor no processo eleitoral que você pretende se propor e propõe a participar. Doutor Luciano, em nome dos nossos espectadores, a palavra final é gratidão. Obrigado pela explanação, obrigado pela contribuição tão rica
para quem almeja ocupar um cargo político, seja como vereador, como prefeito, como deputado, como senador, como governador ou presidente, por essa informação tão importante que o senhor passou para o nosso internauta, como também para os eleitores, para quem tem alguém na família que é político ou para quem trabalha também com político. Muito obrigado. Algo mais que não foi perguntado e o senhor queira acrescentar, julgue relevante, pode ficar à vontade. Sim, rapidamente, a construção de qualquer relação pública, relação social, ela requer uma narrativa. Eu vejo muito, eu estou colocando muito mais, que é uma coisa que tem me preocupado muito, a gente vê isso no meio político, a gente vê políticos de mandato não construindo narrativas. Eu vejo, por exemplo, políticos de mandato conseguindo emenda para determinada cidade, para construir isso ou aquilo, mas ele não estabelece a narrativa. Ele não estabelece uma forma de justificar tudo aquilo. Por exemplo, eu tenho políticos que conseguem emenda para construir, vamos imaginar, por exemplo, um campo de futebol, ou uma Vila Olímpica, ou um hospital, ou um consultório médico, mas ele não cria uma narrativa dizendo, não, um dia eu saí de casa, encontrei fulano, e fulano precisou daquilo, e aí eu fui atrás, e aí eu busquei com o prefeito, eu busquei com o deputado, eu busquei com o governador, e aí era uma consulta médica que não tinha especialidade, e aí eu fui atrás, eu busquei, e aí eu consegui, e agora eu estou vindo aqui, estou inaugurando isso, e agora vamos atender tantas pessoas, e aí ele também larga também a administração disso, a gestão desse recurso, larga na mão do prefeito, não define pessoas, ele tem que ter uma gestão dessas coisas. O deputado, por exemplo, normalmente quem tem emendas, tem que ter uma gestão disso, ele tem que ter uma narrativa que justifique tudo aquilo que ele fez, e até utilizar um pouco de, o que a gente diz de coração e mente. Coração e mente ele tem que usar. É uma narrativa que ele justifica aquilo e que estabeleça também uma história dele com relação àquilo que ele conseguiu. Então, que tenha um pouco mais de cuidado no trato das coisas públicas, que interaja um pouco mais, faça mais gestão das emendas que conseguiu, faça mais gestão dos projetos que conseguiu, dentro da narrativa que ele justifique a necessidade daquela criação. Então, o Hélio, o Anderson e nossos telespectadores. Eu acredito que a gente pode ter um mundo melhor, que a gente pode mudar muita coisa nesse mundo, mas é preciso primeiro mudar um pouco a consciência do homem, a saber inicialmente do que eu faço aquilo que eu sei fazer. O que eu não sei fazer, assim como eu, assim como todos nós, nós pagamos para que os outros façam. Eu gostaria de deixar um contato aqui, se você me permitir, Com certeza. para aqueles que estiverem interessados no nosso trabalho, conversar até mesmo sobre política informalmente, eu atendo qualquer pessoa e fora do horário, em horário comercial, fora do horário comercial, só os clientes mesmo, então eu atendo qualquer pessoa, não tem problema, até que seja para conversar, não tem problema não. O meu telefone é do Rio de Janeiro ainda, porque a minha base era Rio de Janeiro, e agora a gente tem também aqui no Ceará, mas o meu telefone, que é no WhatsApp, é o prefixo 21 98661 2158. O prefixo é 21 98661 2158. Se quiser saber sobre o nosso trabalho também, que a gente realiza, como é feito, se quiser saber sobre o custo também disso, fique à vontade, não tem nenhum problema. Será um prazer para nós, Hélio, a gente poder estar realizando um trabalho da maneira que a gente vem realizando. Estou muito feliz com o trabalho que realizo, temos tido muitas conquistas, muitas realizações, e, acima de tudo, as pessoas sonham com a gente realiza sonhos junto, Hélio. Meu pai, teu microfone. Algo mais, Anderson? Eu gostaria de parabenizar aqui o professor. E realmente é fascinante esse mundo que o senhor está encaixado. Porque agora eu estou falando das imagens aqui, a gente que trabalha no meio jornalístico, eu mesmo fiquei encantado, e o bom que abrangeu minha forma de olhar para a imagem com essas tuas dicas, viu? Muito obrigado mesmo. Como meu pai falou a todo momento da entrevista, uma aula grátis. Porque o que acontece, Anderson, é que o candidato, quando ele olha... Se você olhar para uma imagem que você está, você só vai perceber você. O que vai se preocupar é você. Imagina você olhar para a imagem que você está nela. Você vai perceber, primeiramente, você vai olhar para você, né? Aí depois, talvez, você olhe para os outros e compare. E é isso que o candidato faz, e a gente faz ao contrário. A gente olha para todo mundo. Né? A gente olha para todo mundo pela disposição que as pessoas estão e pela mensagem que a gente tenta passar com essa imagem. A gente faz essa construção de imagem também. Mas obrigado, eu fico feliz por isso. Doutor Luciano, além do telefone, que o senhor já colocou e está na telinha, quais são as suas redes sociais? Sim, é professor Luciano Lima, você pode procurar no Instagram.
você pode procurar no meu canal também, no YouTube. No Facebook a gente está fazendo a remodelação, tá? Mas esses dois canais, o Instagram e o YouTube, você pode procurar também, e também no LinkedIn. Tá? Não tem nenhum problema. Doutor, Okay? muito obrigado. Obrigado por estar sempre também acompanhando, assistindo o Tribuna On. Obrigado pela entrevista de hoje e vamos estar sempre à sua disposição para publicar seus artigos e, quem sabe, uma outra oportunidade para voltar aqui para falar sobre marketing político, talvez quando já estiver iniciando as próximas campanhas eleitorais. Obrigado, amigo. É um prazer. Obrigado por tudo, pelo carinho, especialmente seu e do nosso amigo aí, o Anderson, né? Fiquei muito feliz de ter conhecido vocês. Certamente, Hélio, quando eu estou indo a Valença, inclusive agora, no primeira semana do mês que vem, eu estou indo a Valença, e gostaria de passar e tomar um café com você, dar um abraço forte aí em você, na sua família, nessa família de Santo Antônio de Jesus, representada por vocês aí agora. Ok, muito obrigado. Vai ser um prazer tomar aquele café, aquele suco aí com o doutor Luciano. Adailto Francisco, parabéns pela entrevista. Valdalice Costa, ela diz, já descobri sobre o que quero e preciso estudar. Tô tonta. Ela que já foi candidata a vereadora em São Miguel das Matas. E ela deixa aí a sua resposta de acordo com o que ela ouviu hoje do doutor Luciano. Vamos ao boletim epidemiológico daqui de Santo Antônio de Jesus, que não registrou nenhum caso de Covid-19 no dia de hoje. Tem 7 casos ativos, 29 pessoas aguardando resultados de exames e nas últimas horas 2 pessoas se recuperaram da Covid-19. A nossa convidada da terça-feira que vem, já que segunda-feira, feriado, não teremos o programa, é Manuela Varjão, cantora, voz e violão, tem um clipe muito bonito, várias músicas gravadas. Ela que é da cidade de Ilhéus e vai estar no Tribuna On com música na próxima terça-feira. Gente querida, muito obrigado, doutor Luciano, obrigado o Anderson, obrigado internautas que acompanharam, que divulgaram o Tribuna On, que vai ficando por aqui, desejando um bom fim de semana, um bom feriado e até terça-feira, a partir das 21h30, para mais um programa online Tribuna On, aqui nas redes sociais do portal Tribuna do Recôncavo. Bom fim de semana e até lá!